Olá, seja bem-vindo ao TRT das Gerais, um programa da Justiça do Trabalho de Minas. Nesta edição, vamos acompanhar a cerimônia de posse da nova administração do TRT Mineiro, que você vai ver também. Centenas de acordos são celebrados durante a Semana Nacional da Conciliação e Inclusão. TRT de Minas promove encontro de saúde mental. Magistrados discutem reforma trabalhista no Singespa. Não saia daí, o TRT das Gerais começa agora. A nova administração do TRT de Minas tomou posse para o biênio 2018-2019. A solenidade foi no Teatro Francisco Nunes, no centro da capital. A direção do TRT de Minas para o biênio 2018-2019 tomou posse em sessão solene do tribunal, realizada no Teatro Francisco Nunes, com a presença de autoridades, magistrados, servidores e familiares. O novo presidente é o desembargador Marcos Moura Ferreira, que será acompanhado pelos desembargadores primeiro vice-presidente Márcio Flávio Salem Vidigal, segunda vice-presidente Lucilde da Ajuda Lira de Almeida, corregedor Rogério Vale Ferreira e vice-corregedor Fernando Luiz Gonçalves Rios Neto. O evento contou com a participação do compositor mineiro Marcos Viana, que interpretou o hino nacional e as músicas Tema de Partida e Miragem. A nova administração entra em exercício no dia 1º de janeiro de 2018. A posse foi assinada pelo presidente em fim de mandato, desembargador Júlio Bernardo do Carmo. Os bons resultados alcançados pelo TRT3 continuam a distinguir o nosso regional dentre os demais tribunais trabalhistas considerados de grande porte. Justiça seja feita. O estrondoso sucesso só foi alcançado pela atuação dedicada e competente dos magistrados e servidores, bem como pelo compromisso firmado por esta administração em melhorar a qualidade dos serviços institucionais. A mesa de honra foi formada por representantes dos governos estadual e municipal, por autoridades do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Advocacia Geral da União e representantes de entidades associativas, de magistrados e advogados. Em nome do tribunal, a desembargadora Mônica Sete Lopes disse que a atual administração sai com a consciência do dever cumprido e os que chegam são personagens importantes que não podem ter medo de dizer o que pensam. A procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais se referiu ao presidente empossado como humanista consagrado e respeitado. Defender os direitos trabalhistas e sociais no Brasil é tão somente aplicar a Constituição em sua inteireza, seguir seus princípios, reiterar sua importância, inclusive histórica. Referindo-se à Justiça do Trabalho como a mais respeitada e de mais fácil acesso para a população, o presidente da OAB Minas Gerais criticou os ataques que vêm sendo deferidos contra esse ramo do judiciário. Quando vai se discutir esses desrespeitos, é a Justiça do Trabalho que recebe todas essas discussões da luta entre capital e trabalho. E segundo os dados do CNJ, a Justiça do Trabalho é o ramo da justiça que goza de maior respeito da população brasileira e é de mais fácil acesso e de maior acesso dos trabalhadores e do cidadão. A apreensão com o momento atual também esteve nas palavras do presidente da ANAMATRA, que lembrou do viés ideológico que gerou os cortes orçamentários da Justiça do Trabalho e defendeu a independência técnica do juiz. Mais do que nunca, a magistratura do trabalho será necessária para que se encontre, a partir deste texto normativo, a norma jurídica que guiará a solução dos conflitos entre capital e trabalho no Brasil. A solenidade foi encerrada com o pronunciamento do novo presidente do TRT de Minas Gerais, desembargador Marcos Moura Ferreira. Nós temos uma crise política. Ela retém nos seus horizontes
a própria mobilidade das instituições. Isto afeta a todos e não deixaria de afetar a própria jurisdição. Eu creio que o mais importante para um órgão do Poder Judiciário, de grande essencialidade social, como é a Justiça do Trabalho, é que ela se faça presente, né, na vida das pessoas e que atribua especialmente isto uma importância estratégica à sua função principal, que é prestar a jurisdição. Por amor, a gente põe a mão no fogo da paixão e deixa se queimar somente por amor. Movemos terra e céus, rasgando sete véus, saltamos do abismo sem olhar para trás, somente por amor. E a vida se repõe. Varas do Trabalho de Belo Horizonte, do interior do estado, realizaram cerca de 1.000 audiências durante a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. A atividade favorece o diálogo entre as partes e ajuda a solucionar conflitos que poderiam demorar anos para serem resolvidos. Trabalhadores e empresários de Minas Gerais vieram à Justiça do Trabalho para tentar construir acordos com o objetivo de dar um desfecho favorável para suas ações. Eles participaram das mais de 1.000 audiências realizadas pelo TRT do Estado na 12ª Semana Nacional de Conciliação. Jornadas como essa, que ocorrem desde 2006 em todo o Poder Judiciário, vêm promovendo a cultura da conciliação na sociedade e trazendo uma solução mais rápida para processos judiciais que muitas vezes podem durar anos. Nas semanas de conciliação, magistrados e servidores fazem um esforço para intensificar o número de audiências realizadas com o objetivo exclusivo de chegar a acordos que resolvam definitivamente os processos judiciais. Somente no ano passado, mais de 20.000 processos trabalhistas foram resolvidos de forma consensual durante a semana em todo o Brasil. A ideia é deixar realmente que as partes fiquem à vontade para expor, para esclarecer dúvidas e chegar a um consenso comum pacificamente. No fim, às vezes elas chegam até sem conversar e saem dando as mãos, satisfeitas, contentes por ter resolvido o problema de uma e de outra. Grande parte das audiências da semana realizadas a pedido das partes ou selecionadas nas unidades em que tramitam são realizadas nos Sejusques, Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas de primeiro e de segundo graus e na Secretaria de Execuções e Precatórios. Esse trabalho é cada vez mais importante, tanto que ele tem sido, disseminado no Brasil inteiro. Todos os tribunais hoje contam com as centrais de conciliação de primeiro e segundo grau. O índice de acordo é muito alto, porque nós temos treinamento e tempo para conversar com as partes e os advogados e eles próprios participarem da solução desses processos. O Sejusque de segundo grau promove as audiências que já tiveram um primeiro julgamento, mas estão em grau de recurso. O que a gente percebe intuitivamente no diálogo, na conversa, na interação com as pessoas que aqui vêm é que elas saem muito satisfeitas com o êxito obtido na conciliação. Todo tipo de empresa, tanto as empresas grandes, as empresas médias, as empresas pequenas, vêm aqui no Sejusque a fim de resolver seus problemas e com grande êxito. Com a ação tramitando desde 1991, 52 professores aposentados da rede municipal de Belo Horizonte alcançaram uma solução negociada e chegarão em 2018 com um dinheirinho a mais. A Prefeitura irá desembolsar mais de 26 milhões de reais para resolver definitivamente o processo que já tramitava há tanto tempo. Uma espera, ansiosa, não é? Mas sempre pensando com a esperança de que um dia isso seria resolvido. Nos alcançou na velhice. É evidente que alguns faleceram, mas a família recebeu, ou vai receber. O fundamento da Justiça do Trabalho é a conciliação, e a conciliação foi alcançada. Eu acho que foi bom para os reclamantes e bom também para a Prefeitura. Somente em 2 audiências, o advogado do Sindicato de Trabalhadores Sindeac
Ricardo Castro conseguiu chegar a acordos com o município de Belo Horizonte e com o estado de Minas Gerais, que, somados, representam mais de 7,5 milhões de reais. Diante da necessidade, foi a forma mais adequada, a mais viável no momento, para que pudéssemos, neste final de ano, chegarmos a termo e efetivarmos esse acordo. O que fica de satisfação nisso tudo é realmente o Estado proporcionar o recebimento dos créditos dos trabalhadores, que essa é uma preocupação do governo de Minas Gerais, que não haja prejuízo para ninguém. O juiz fica tão satisfeito quando ele vê a solução de um processo, quando é a solução de um processo por meio de um acordo, que você tem certeza que vai ser muito mais fácil eles receberem os valores que estão acordando, não tem preço. A Justiça do Trabalho é, por vocação, conciliadora. E a busca de soluções consensuais é uma prática cotidiana. Essa semana, na verdade, representa a concretização de um princípio constitucional que está no preâmbulo da Constituição, que é a solução pacífica das controvérsias internas, e também a concretização de um princípio que está na própria consolidação das leis do trabalho, que é o da participação social e da conciliação. Veja a seguir. Primeiro encontro de saúde mental estimula a inclusão no TRT de Minas. E tem também as notícias jurídicas na TV. É daqui a pouco, depois do intervalo. Problemas relacionados à saúde mental estão cada vez mais comuns nos ambientes profissionais. Doenças como a depressão, por exemplo, levam ao afastamento e geram prejuízos para empregados e patrões. Para evitar que esse tipo de situação aconteça, o TRT de Minas promoveu um encontro para falar do tema. A programação contou com debates, palestras e até exposição de arte. Peças artesanais de mosaico, marcenaria e costura foram expostas no saguão do edifício sede do TRT de Minas. As peças foram produzidas por pessoas em sofrimento psíquico, que fazem parte da Associação de Trabalho e Produção Solidária Suricato. A iniciativa integra ações de inclusão social no TRT-MG e fez parte do primeiro encontro de saúde mental no trabalho do TRT da Terceira Região. Magistrados e servidores participaram do encontro, que foi uma iniciativa conjunta do Programa Trabalho Seguro, do Comitê Gestor Local de Atenção Integral à Saúde e da Secretaria de Saúde do TRT-MG. Na programação do evento, diversas palestras abordaram aspectos do trabalho dos magistrados e os cuidados necessários à preservação da saúde mental. Este psicanalista, autor de diversos livros sobre a depressão no trabalho, articulou em sua palestra 2 fenômenos que afetam o poder judiciário: os afastamentos prolongados por depressão e a violência emocional no trabalho. O conceito de assédio organizacional, não é? O assédio da organização do trabalho, eu acho que dá conta disso. Porque quando a gente percebe que desde 2009, quando a política de metas, por exemplo, foi instituída no Judiciário e houve um aumento de 6 vezes mais do número de afastamentos, de dias perdidos, né, que a gente chama por depressão, a gente percebe como que a organização do trabalho interfere nesse afastamento. A juíza do Tribunal de Justiça de Minas Gerais refletiu sobre os impactos na saúde do juiz gerados pela pressão por produtividade, propondo maneiras de se conciliar a necessidade da maior entrega de resultados e a preservação da saúde do magistrado. Os próprios tribunais comecem a perceber que nós temos sim enfrentado problemas em decorrência da pressão, da demanda e da carga de trabalho que os juízes têm. Um outro fator que a gente percebe que tem sido um fator estressor e causador de doenças, né, é o que eu chamo de governança por números, que é quando eu passo a ser medido por aquilo que eu faço, por aquilo que eu produzo. A chefe do setor de psicologia do TRT-MG fala sobre a importância do encontro para o tribunal.
Nós sabemos do estigma e do preconceito que existe em relação aos servidores públicos a serem reinseridos nos seus espaços de trabalho, com condição de produzirem aquilo que é possível a eles e de estarem coletivamente contribuindo para a produtividade do nosso tribunal, os nossos bons resultados. A gestora regional do programa Trabalho Seguro ressalta a necessidade dessa reflexão para o TRT de Minas. Nós temos procurado monitorar e verificar em que dimensão que isso acontece, que há maneiras da gente diminuir ou, quem sabe, da gente tentar evitar que isso continue acontecendo ou, pelo menos, que a ocorrência disso diminua. E, em consonância com a proposta do evento, música para relaxar. Chegou a hora de ficar por dentro das principais decisões do TRT Mineiro com o quadro Notícias Jurídicas na TV. Hoje vamos mostrar os riscos de dizer mentiras em uma audiência. E ainda, a empresa é condenada por colocar nome de funcionário em lista negra. Mentir em audiência gera condenação por litigância de má-fé. O caso foi julgado pelo juiz titular da Terceira Vara do Trabalho de Contagem. Na audiência, o representante da empresa de transporte coletivo disse que a autora da ação não tinha metas a serem cumpridas. No entanto, o fato da trabalhadora não ter atingido metas era apontado em documento da própria empresa como justificativa para punições aplicadas. Além disso, a existência das metas foi confirmada até pela testemunha da reclamada. Diante da contradição, o preposto não se intimidou e continuou reiterando a versão inicial. O magistrado classificou a atitude como cínica e fez constar que se tratava de mentira grotesca, arrogante, presunçosa e debochada. Não é lícito a ninguém faltar com a verdade no processo, alertou ele. A condenação por litigância de má-fé foi estipulada em 9% do valor inicial da ação. A empresa já tem outras condenações por esse tipo de prática, algumas, inclusive, confirmadas em segunda instância. Empresa é condenada a indenizar trabalhador incluído em lista negra. O autor da ação participava de treinamento para voltar a prestar serviços numa fábrica de cimento em que já havia trabalhado por meio de outra prestadora e foi retirado da sala no início de uma palestra por constar em lista de candidatos bloqueados pela empresa. A discriminação deveu-se ao fato de que o trabalhador já tinha ajuizado uma ação contra a mesma indústria. A quinta turma do TRT Mineiro condenou a fábrica a pagar R$30 mil, dobrando a indenização prevista na condenação de primeira instância. Os desembargadores consideraram extremamente grave a discriminação contra um trabalhador pelo fato de ter buscado seus direitos na Justiça do Trabalho. Você acompanha esta e outras notícias no nosso site trt3.jus.br. E veja a seguir, magistrados debatem reforma trabalhista em encontro na capital e a campanha de valorização da Justiça do Trabalho. Não saia daí. Estamos de volta com o TRT das Gerais. Todos os anos, juízes da primeira instância se reúnem em Belo Horizonte para elaborar propostas que ajudem a melhorar o TRT da terceira região. Em 2017, discussões sobre a reforma trabalhista marcaram o encontro. Escola Judicial do TRT-MG e a Matra 3 promoveram o 8º encontro das unidades regionais de gestão judiciária e de participação da primeira instância na administração da Justiça do Trabalho de Minas Gerais, o Singespa. É um fórum de discussão dos magistrados sobre as matérias que os magistrados escolhem para falar. E é um momento que os magistrados discutem uns com os outros as questões para que sejam levadas ao tribunal, porque nós somos um fórum de aproximação
de democratização entre a primeira instância e a administração do TRT. Durante o encontro, os juízes puderam escolher o enunciado que melhor expressasse a interpretação dos artigos contidos na lei da reforma. Eu acho que a grande importância do Singespa hoje no nosso tribunal é essa oportunidade única de reunião dos colegas de todo o Estado, que são divididos em URGs. E este ano, especialmente, a discussão grande que foi sobre a reforma trabalhista, as URGs já fizeram uma discussão anterior, já vieram preparadas para defender seu ponto de vista e a discussão está sendo muito proveitosa, está sendo muito sadia. No entanto, não foi tarefa fácil interpretar os termos e dispositivos da reforma trabalhista, considerada por muitos o grande desafio da magistratura neste momento. Nós escolhemos alguns temas que nós entendemos polêmicos, para que daqui saia alguma deliberação que norteie, que guie os juízes nos julgamentos da agora para frente. Este ano especificamente, a reforma trabalhista, que já foi polêmica por si na aprovação, já no parlamento, no processo legislativo, estará sendo muito polêmica também na aplicação da nova legislação. E com isso está refletindo aqui no Singespa, porque a divergência está muito acentuada. A interpretação ela vem carregada de uma dose, sabe, da formação de cada um, sobre essa compreensão de mundo de cada um em relação a essas questões nessa relação trabalhista. A coordenadora geral do Singespa enumera os pontos mais polêmicos. A questão que pegou muito foi sobre os honorários advocatícios, os honorários de sucumbência, o direito intertemporal e outros tantos. As matérias estão polêmicas. Em apenas um dos pontos votados, houve consenso entre os magistrados. O único até agora aprovado por unanimidade diz respeito aos acordos. Quando não houver previsão de honorários advocatícios, eles não serão devidos. A uniformização do entendimento dos juízes acerca da reforma trabalhista trará benefícios não apenas para a administração judiciária, mas também para todos os jurisdicionados e operadores do direito. Sob o ponto de vista daqueles que nos procuram, do jurisdicionado, eu acredito a marcação da posição do Singespa, dos juízes de primeira instância do tribunal, o benefício direto é conhecer, olha, aquela grande maioria, esse corpo de juízes entende assim, para orientar trabalho numa época de lei nova. Uma campanha de valorização da Justiça do Trabalho mobilizou TRTs de todo o país. Aqui em Minas, a Secretaria de Comunicação do Tribunal produziu uma série de vídeos especiais. Acompanhe. Ela veio para quê? Para equalizar, para equilibrar a força do capital aos empregados. A nova CLT ela vai acabar com a justiça do trabalho. Se o trabalho hoje era alguma chance de você conseguir um estudo, uma faculdade, conseguir agregar algo na sua vida material, ter algum sonho, a nova CLT ela acabou com todos os sonhos do trabalhador. O cidadão brasileiro não tem a menor chance de viver bem sem a justiça do trabalho. Ainda que a gente não tenha mais aquelas situações de trabalho de antes da Revolução Industrial ou de Revolução Industrial, nós ainda temos situações muito precárias no Brasil, muito precárias. A nossa cidadania está sendo construída ainda. Não existe a menor possibilidade da gente construir um país justo, com desigualdades, sem a justiça do trabalho operando. O pensamento que eu tenho é que a relação de trabalho ela existe em todo o país. E pode resultar dessa relação de trabalho um conflito. No nosso país, a Justiça do Trabalho é uma parte do Poder Judiciário que é vocacionado para resolver as questões advindas das relações de trabalho. Então, eu penso que, no nosso contexto, um Brasil sem Justiça do Trabalho impossibilita soluções rápidas da forma como nós resolvemos das relações trabalhistas. O TRT das Gerais fica por aqui. Para ver mais da nossa programação, acesse nosso canal no YouTube. Também estamos no Facebook e no Twitter.
A gente se encontra no próximo programa. Até lá! Música